E aí, rede de auditores aqui no Brasil, tudo bem? Aqui é o Edu, NSTTL Network, e bem-vindos ao EP Management Parte 2. Eu não vou ler o subtítulo porque ele é muito grande, mas vocês já passaram pelo vídeo de CV e de EP Management Parte 1, obviamente, e agora bem-vindos à Parte 2. O que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver flow de EP Management, a gente vai ver organização dos EPs no pódio, a gente vai ver clusterização de EPs e dicas de EP Management em geral. E aí, esse é o flow de EP Management completo, e vocês estavam já na parte de CV, e é por isso que nesse vídeo a gente vai ver a partir da parte de a pessoa aplicar, fazer uma entrevista, ser aceita e dar um approved, ou então aplicar, fazer uma entrevista, não ser aceita, e aí fazer um treinamento de entrevista, melhorar nessa etapa, e aí efetivamente ser aceita e dar um approved, beleza? E aí, como aplicar o EP? Primeiro você tem que ter esses passos aqui, que é ter o currículo do EP bonitinho, como foi visto no vídeo de CV, no Expo, fazer uma consultoria e ter a consultoria do EP feita, o EP saber os países foco para ele aplicar e você também, o EP saber os next steps do processo e enviar vagas de acordo com o perfil e background do EP até que ele faça uma entrevista. Por quê? É muito importante, quanto mais vagas e melhores vagas a gente enviar para os EPs, mais rápido e mais efetivo vai ser o processo de consideration dele. Às vezes a gente pode enviar 5 vagas que são muito boas e o EP pode ser aceito, a gente pode enviar 50 vagas que não fazem sentido para aquele EP e ele não vai ser aceito. Por isso que é muito importante você verificar se a vaga faz sentido para o seu EP e aí enviar. E quanto mais vagas você enviar que façam sentido, mais fácil você vai dar aquele approved. E aí algumas coisas de organização do pódio. Primeiro a gente tem essas 3 coisas muito importantes, que são a prioridade de EP Management no pódio, a gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco, o status do EP, que é qual status que ele está agora, se ele está open, se ele está aplicando, se ele está com entrevista marcada, com entrevista feita, se ele já foi aceito, se ele está approved, etc. E a gente vai ter aqui embaixo se ele já desistiu e qual foi o motivo da desistência, beleza? Aqui a gente tem mais uma outra coisinha que é bem importante também, que é a data que o EP fez a entrevista e se ele passou ou não na entrevista que ele fez. E aí a gente chega em como a gente clusteriza os EPs. A gente tem hoje 3 prioridades que a gente utiliza, sendo que a prioridade 1 é o EP que mais está próximo do approved e a prioridade 3 é o que está mais longe. Eu deixei a prioridade 1 em destaque para que vocês prestem muita atenção nessas características e identifiquem os EPs que tenham elas. E aí, um EP prioridade 1, ele não tem restrição de países, ele aplica focado nas cooperações, ele tem mais de 1 ano e meio de experiência na área, ele pode viajar o quanto antes, ele é do seu subproduto foco e ele aplica para 10 vagas por semana. Além disso, ele responde muito rápido e ele se dedica ao processo. É uma pessoa que está muito animada e que quer dar um approved o quanto antes. Aí a gente tem os EPs prioridade 2, que ele tem restrição para alguns países, ou seja, ele aplica menos para só algumas das nossas cooperações, ele aplica para menos de 10 vagas por semana, ele pode dar realize em até 2 meses, mas ainda assim ele tem um currículo bom, de mais ou menos 1 ano de experiência. Ele é um EP que ele tem chance de dar um approval, ele tem uma chance razoável de ser aprovado em alguma vaga, mas ele ainda não está tão quente, ele ainda não vai ter um processo tão rápido e tão bom quanto o EP prioridade 1. E aí a gente tem a prioridade 3, que são EPs que aplicam para poucos países, tem muitas restrições, ele não aplica muito, ele aplica para vagas que não fazem sentido, por exemplo, um EP de TI que aplica para uma vaga de marketing, um EP de BA que aplica para uma vaga de TI, e ele não quer ir para os nossos países de cooperação, e geralmente esses EPs não têm um CV muito bom, beleza? Então é muito de você olhar para essas características nos seus EPs e saber identificar qual é a prioridade deles. Sempre lembrando que a prioridade pode mudar. Uma pessoa que estava aplicando focada em só querendo Estados Unidos e Canadá, ela pode querer ir para a Índia também, começar a aplicar para a Índia, e aí ela se torna uma prioridade número 1, e não mais uma prioridade 3, beleza? E aí qual é efetivamente a diferença que vai acontecer com EPs de prioridades diferentes? É o suporte que a gente vai prestar para eles. Para EPs de prioridade 1 e 2, a gente presta suporte ativo, e para EPs de prioridade 3, a gente presta um suporte passivo. O que é um suporte ativo e o que é um suporte passivo? O suporte ativo é muito mais de nós, EP Managers, ir atrás do EP e falar com ele, enviar cada vez mais vagas, movimentar esse EP para que ele seja aprovado o quanto antes. E um suporte passivo é muito mais de a gente esperar um movimento vindo do EP. Ou seja, é assim que funciona, esse é o processo, a gente alinha tudo, a gente presta suporte também, a gente
tá ali sempre disponível e a gente fala, ó, fulano, quando tu for chamado para alguma entrevista, me avisa, qualquer coisa assim. Mas a gente não vai estar ali falando tantos dias da semana com esse EP, a gente não vai estar em um contato tão direto com ele. Essa é a principal diferença entre o suporte e é por isso que é tão importante. Porque quanto mais a gente foca nos EPs que são prioridade 1 e 2, mais chance a gente tem de que eles sejam aprovados efetivamente. Enquanto se a gente ficar focando muito nos EPs prioridade 3, não é garantia que eles vão dar um approved, sabe? É basicamente essa a diferença. E aí, como conseguir um accepted? Primeiro, aquilo que eu falei, enviar vagas alinhadas, enviar as vagas da sua cooperação, garantir que o seu EP vai se dedicar em entrevista, ou seja, ele vai pesquisar sobre a empresa que ele está aplicando, ele vai trabalhar as perguntas que você vai ter mandado antes para ele vai demonstrar interesse durante a entrevista de ir para o país, se mostrar interessado na vaga, e aí isso são características que demonstram que o seu EP tem mais chance de ser aceito. Se ele tiver essas características e se você ajudar ele nessa etapa, com dicas, você vai ter muito mais chance de ter o seu EP aceito. E aí, como conseguir um accepted virando um approved? É dar DDLs muito claras de pagamento de fee e de assinar contrato, ou seja, você foi aceito hoje, você tem até 2 dias para efetivamente pagar a fee e assinar o contrato. Se passar desses 2 dias, a vaga já não vai mais ser segurada para você, eles vão chamar o segundo colocado no processo seletivo. É tirar todas as dúvidas antes da entrevista, ou seja, você tem que alinhar com seus EPs que a entrevista é o último momento para ele tirar dúvidas sobre a vaga. E aí, se ele não quiser a vaga por algum motivo, ele diz durante a entrevista ou diz depois da entrevista, mas não depois que ele for aceito, porque isso fica muito ruim a pessoa ser aceita e não querer efetivamente realizar o intercâmbio, ou então surgir com dúvidas, por exemplo, de working time, que é uma dúvida que efetivamente ele poderia ter tirado muito facilmente na entrevista, ou qualquer outra dúvida que o EP tenha. Ele não pode chegar a ser aceito com dúvidas sobre a vaga e com dúvidas sobre o país. Você tem que garantir que vai ser tirado todas as dúvidas dele antes da entrevista. E se ainda assim o EP não está tão motivado para ir, você vai lá, lembra da consultoria e das motivações que aquele EP tinha para viajar e se desenvolver e lembra ele com esses argumentos. E aqui, para finalizar, uma foto da rede ou de tesão. E é isso aí, galera. Aqui estão os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o processo de EP Management, e podem falar comigo, beleza?